Estimado, Oi. por que louras ou morenas ou ruivas ou brancas honestas? Desde que sejam honestas. Né? E dizem que as ruivas, inclusive, o gene ruivo é do Neandertal, do homem de Neandertal, que há uns 80 mil anos atrás se cruzou com o Homo sapiens sapiens. E daí o gene ruivo seria do Neandertalês, que é outro ramo da espécie. A sua ligação com o Rio do Sul, por que vem que é de tão todo. forte? Conheço desde pequeno. Porque a família da minha mãe já morava aqui, né? Então, o meu avô era caminhoneiro, chefe dos caminhoneiros do Zarlin, do Leopoldo Zarlin. Época da Madeira? Isso, ele descia de Encruzilhada, Otacílio Costa, até Itajaí, no tempo que o porto de Itajaí era o maior porto exportador de madeira do mundo, que foi de 51 a 59. Teu avô então era Gastaldi. É Gastaldi. João Gastaldi, filho de Antônio Gastaldi, que era um imigrante lombardo, de Cremona. Vendeu uma fábrica de chocolate lá, veio com os filhos já para Itajaí, comprou alambiques e se estabeleceu como grande comerciante. E meu avô casando aqui em 34, com a minha avó, que era um desses açorianos que subiram lá de São Miguel, Tijucas, vieram aqui para Penha da Armação de Itapocorói. E daí, outra geração subiu até aqui, a subida, Ribeirão do Coxo, por ali. Era Por isso que brasileiro. tem uma vinculação muito grande com o Ibirama, com essa região de Apiúna. Isso. E daí ele vendeu a serraria que ele tinha já lá embaixo e veio ser caminhoneiro aqui, porque eram poucos os que sabiam lidar com caminhões. E ele tinha o seu caminhão, tinha o do Zarlin, ele comandava, ele chegou a ser presidente do Sindicato dos Motoristas Freteiros de Santa Catarina há muito tempo, 1900... até da Confederação, década de 50. Década de 50. Ele chegou a ser até da Confederação Brasileira, tem até nome de rua lá em São Paulo, João Gastaldi, bem no centro. É um caminhoneiro. E a sua mãe é escritora também, né? Mas ela foi professora, ela se formou aqui no IMA, normalista, foi lecionar logo no primeiro ano no Paulo Zimmermann, e daí já ganhou um prêmio para lecionar para o ensino médio. Depois casou-se com meu pai e ficou 10 anos fundando colégios, como meu pai, aí para baixo, em Timbó, Indaial, Blumenau. O meu pai fez parte daquela nacionalização getulista. Ele tomava as escolas alemãs, ensinava português e nacionalizou, né, as escolas nesse gueto, que é o Vale do Itajaí, né? O Vale do Itajaí é como o Jô Soares diz, isso ali é o estrangeiro. Porque aqui é polacos, italianos e alemães que vieram para cá e Dom Pedro II, inclusive, mandou italianos para cá porque era muito alemão protestante luterano. A tua mãe hoje está aí. Ela vive em Portugal, mas ela vem aí sempre. Está aí sempre. Uhum. E ela deixou um legado muito forte aqui na subida, naquela casa, a famosa Casa da Curva. Sim. Ali no... no quilômetro 111. Aquela curva onde hoje acho que é a Uniaselv, tem alguma coisa ali? É uma fundação que eles têm. É uma juntos. Fundação, né? Ela, quando se aposentou em 78, depois de lecionar de manhã, à tarde e à noite, dirigir colégio, de fundar colégio, ela estava em Joinville. É um museu hoje ali? É um museu. Museu e uma cantina italiana. Ela sabia, ela era dali, então ela sabia dessa casa, a importância histórica dessa casa. Quem construiu foi o Emil Odebrecht, o engenheiro da colônia Blumenau, para um genro e depois para um filho, o Voldemar Odebrecht, que ficou ali. Mas quando ela chegou em 78, a casa estava arruinada, caindo aos pedaços. Ela reformou, viveu ali como chácara dela. Depois eu lecionava na Uniaselv em 2000 e o Tafner tinha arrumado uma casa na Rua Bahia, bem assim, na Rua Bahia, em Blumenau, com um serviço de proteção do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele tinha rearranjado uma casa amarela antiga na Rua Bahia e disse: Tafner, vamos lá ver essa casa da minha mãe. Ele foi e gostou, se associaram, criaram a fundação aqui da BAM, que é para ser o Museu da Colonização do Vale Norte e embaixo uma cantina italiana, porque a gente gosta de vinho e queijo. E está lá, já está funcionando. Agora, essa casa na época da construção da Estrada de Ferro, talvez já era estava o final. Ali. Era o final? Era, hoje já tá. Era o final da Estrada de Ferro. Era o final da Estrada de Ferro. Então tem uma história. E ali era o final da civilização. Os tropeiros paravam ali. Servia de muito hotel, antigo, tudo? Muito. Depois foi o Dalfovo na subida que essa a BR-470 destruiu. Vamos lá. Você participou em 84 do Enduro da Reconstrução, depois daquelas enchentes. Não de 83. Também de 83. Também? Esse Enduro, na verdade, ele se relacionava a 83 e 84. Foi até o Júlio César Carneiro isso. E era nacional, era uma competição nacional. Vieram os campeões de enduro aí, de gaúchos, mineiros, cariocas, paranaenses, 143 participantes. E eu com o Carneiro, com essa turma daqui que fazíamos moto, nós sabíamos esses percursos todos. Então, ganhei, né? Isso saiu da onde? Na verdade, saiu de Camboriú, tudo por via secundária, meio do mato, picada, até aqui em Rio do Sul. Foi. E ocorreram outros enchentes e ninguém mais pensou no Enduro da Reconstrução, que foi, eu me lembro na época, uma coisa muito bonita. Em Londres, inclusive, era dia festivo. E eu cheguei lá, tinha tempo,
Daí eu dancei com uma lemoazinha vestida de traje alemão em cima da mesa, aplaudido lá no Cafofo, era inesquecível. E daí cheguei aqui para vencer. Na hora que bateu o ponto, eu disse, ganhei. Você é da época do Cafofo. Eu perdi 1 minuto no trajeto. 1 minuto só. O segundo colocado perdeu 7 minutos de pedrada. Eu sabia que eu estava bem. Você é da época do Cafofo? Eu sou os primeiros motoqueiros aqui da região, de moto. Nós tínhamos Javas, Nortons, e Leonettes, e depois fomos os primeiros que compramos motocicletas japonesas. Vou te dizer quem. Era o Lucílio Balmer, lá e o Paulo Louco, lá em Joinville. Paulo Louco. Aqui era o Carlinhos Dias, Machado. Eu, o Antônio Cunha e o Filipinho. E depois ainda o Vilando Curto, que vendeu para o Silvio Maranhão uma moto, eu me lembro. Mas eram os primeiros motoqueiros da região. Os primeiros a comprar moto japonesa. Ninguém tinha, né? Os primeiros a andar assim, vestidos como motoqueiro e tal. Sim. Acabamos com a turma da Lambreta, vamos dizer. Da Lambreta, da Vespa, da Lambreta. E nós íamos por aí. Quem cheirava gasolina, pô, estava ótimo. Ô, estimado, astrologia, você gosta? Eu sempre gostei, É que mapa astral? Faço, mas é um hobby, eu não acredito, isso foi uma maneira de se ver o universo e tal. Então, assim, eu fui muito influenciado por leituras, né? Então eu li muito aquela revista Planeta francesa, que depois virou a Planeta brasileira, e aquilo é só coisas fantásticas, eu tinha muita astrologia ali. Então eu estudando resolvi ser astrólogo, mas assim... crendo que é só uma maneira de você ver o mundo, não tem nada científico nisso, inclusive o céu hoje está bem diferente do que existe. E nessas suas andanças profissionais de jornalista, publicitário, marqueteiro, relações públicas, aonde você se identificou mais? Não, aqui é minha praia. Na redação do jornal, sou jornalista. Na redação? Acontecia o seguinte, em 73, quando eu fui para São Paulo estudar, só tinha faculdade no Rio Grande do Sul uma, no Rio de Janeiro uma e em São Paulo 2. Daí fui fazer jornalismo, comunicação social, publicidade e propaganda e turismo. Eu passei nos dois. Mas eu não fiz turismo porque meu pai disse, pô, fica mal, meu filho, eu dizer que tu está fazendo turismo em São Paulo, vamos pensar que tu está passeando. Eu disse, tá bom, então vamos fazer jornalismo. Fiz jornalismo. E eu fui do Vale do Itajaí, só havia eu formado, quando eu voltei em 78, formado, eu e o Karl Hering, eram os únicos 2 formados, o resto era tudo provisionado. E eles tinham preconceito com a gente, sabe? Muito. Mas depois, com a RBS e com outros jornalistas formados que vieram para a região, daí a coisa está assim. Só que eles normatizam e desnormatizam a profissão. Por exemplo, já em 78, quando eu me formei, eles deram provisionamento para todos que tinham atuado desde 72. Quer dizer, pensei que tinha perdido todo o curso, mas não, eu me formei cientificamente, que é muito diferente. A gente faz um jornalismo científico mesmo, né? Como é que você vê a profissão hoje do jornalista? Está muito mal amparada. E abriram para todos. Então a gente vê, principalmente na televisão, todo tipo de gente fazendo TV, né? Não é crítica nenhuma, mas assim, acontece. Então o povo está aí no meio. É como acontece, seria assim, vamos chamar qualquer um para fazer uma ponte, o primeiro indivíduo para fazer uma cirurgia de coração ali no regional. Então essa falta de profissionais mesmo é que bagunça o meio e toma nossos empregos, né? Agora, os grandes grupos, eles continuam contratando, porque eles sabem, eles contratam gente especializada, formada, gente boa, porque sabe que tem que ser essa qualidade. Com qualidade, mas capacidade... existe muita gente, muito artista, né? Mas nós temos muita gente boa na nossa região. Tem, nossa, sem dúvida. A nossa faculdade aqui formou, me parece, não sei se é a última turma, agora é o último dia 31. Eu cheguei a lecionar. Nosso Glauco Quilo lá de Lourdes, inclusive, é um dos formandos. Isso, eu cheguei a lecionar aí, uns 6 meses. Porque, assim, e acabou, né? Eu acho que é a última turma, eu acho né? que sim, tá bom, né? Parece que é a última. Sim, mas assim, eu cheguei a lecionar lá embaixo de Itajaí, na Selvi mesmo, e aqui, assim, com esses cursos novos, eu não leciono, mas acontece de falta de gente, porque eu tenho pós-graduações, então eu também lecionei. Mas você chega numa sala de aula, ninguém leu a Bíblia, ninguém vai ler nada, então é uma coisa estranha, né? Por exemplo, na nossa época, ler a Bíblia era obrigatório, mas meu pai e minha mãe, por exemplo, tinham uma biblioteca de 14 mil volumes, não é gozação, mas eu li uns 8 mil até os 17 anos, 8 mil livros. Então por isso que você não podia casar, não ia ter tempo para mulher e para filho, né? Ler 8 mil livros... Mas isso só foi até 17, 18 anos. Depois dentro da faculdade eu li um monte, Marx, Weber, Heidegger, Sartre, daí que a coisa mesmo ficou... Você faz muita leitura, porque o jornalista tem que ler muito. Hoje não li muito, não leio mais muito, mas já li muito, assim, de devorar 3 livros numa pancada só, numa pegada. Só gente de medicina lia mais que nós, sabe? Só medicina. E nós lemos muito nos cursos.